Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal e hoje a gente vai falar sobre a última cirurgia que foi realizada pela cantora Preta Gil. Solta a vinheta! Salve, salve a você que é novo no canal, meu nome é Adolfo Bahamonde, eu sou médico, cirurgião geral e oncológico e aqui eu falo basicamente sobre cirurgia geral, oncologia e transplante de órgãos. Para você que já nos acompanha, muito obrigado, é um prazer contar com a tua audiência. Vale a pena lembrar que toda quarta-feira, às 19 horas, tem episódio ao vivo do nosso podcast Medical Talks Brasil, tá ok? Logo após a transmissão ao vivo, eles vão estar disponíveis nas plataformas Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify, tá ok? Então não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para ativar a notificação, isso é muito importante para o YouTube entender a relevância do nosso vídeo e divulgar para mais pessoas. Hoje é dia 21 de agosto de 2023, segunda-feira, e durante uma consulta hoje, atendendo um rapaz jovem, com câncer de reto, a esposa dele veio me perguntar se a cirurgia de fato é exatamente como ocorrido com a Preta Gil, uma cirurgia de 14 horas, e ainda saindo com uma bolsinha de colostomia. Isso é normal? Todas as cirurgias de cólon demoram todo esse tempo? Então, vamos tentar desmistificar isso aqui um pouquinho. A cantora Preta Gil, ela foi diagnosticada recentemente com câncer de reto. O reto é a última parte do trato digestivo, é o caminho final ali para a eliminação do conteúdo fecal. E um tumor de reto normalmente é tratado, localmente avançado, claro, ele é tratado normalmente com um tratamento que a gente chama de neoadjuvante, ou seja, que é feito antes da cirurgia, que pode ser só radioterapia, rádio com quimioterapia, enfim, tem algumas modalidades aqui que não vou entrar especificamente, E depois desse tratamento é feita uma pausa para a recuperação do paciente e na sequência é feita a cirurgia. Habitualmente, uma cirurgia de retirada do reto, num câncer que nasceu no reto, é uma cirurgia que se chama reto-sigmoidectomia com excisão total do mesorreto. O mesorreto é a gordura que envolve o reto, que contém ali toda a drenagem linfática do órgão, junto com os linfonodos, que são as ínguas, e a retirada dessa região por completo faz parte da programação cirúrgica, E uma cirurgia dessa, habitualmente, dura em média 3 a 4 horas, tá ok? Pode ser até por videolaparoscopia, ou por robótica, ou cirurgia aberta tradicional. Enfim, é uma cirurgia que dura em média, vou botar até mais pra frente aí, 4 horas, no máximo 5 horas. Uma cirurgia normal, tá ok? O que pode ser um fator normalmente limitante, que pode fazer a cirurgia demorar um pouco mais? Pacientes obesos, pelve estreita, ou então quando o intestino tem um meso muito volumoso, aquela gordura muito volumosa, tudo isso faz a gente trabalhar numa certa dificuldade, porque a pelve ela é uma estrutura toda fechada por osso, Então a pelve ela não expande, você não consegue trabalhar dentro daquele buraquinho da pelve ali, que é onde está encaixado o reto, você não consegue trabalhar ali com pouco espaço, Fica muito mais difícil você fazer a cirurgia dessa forma. Então acaba que nessas situações a gente tem um pouco mais de dificuldade e a cirurgia demora um pouco mais, tá ok? Mas 14 horas aí já é um tempo muito exagerado. Então assim, eu trouxe para vocês possibilidades de uma cirurgia de intestino durar 14 horas, que foi a dúvida justamente da esposa do paciente que eu consultei hoje. Por que uma cirurgia de intestino poderia então chegar a durar 14 horas? Existem alguns motivos, que fariam essa cirurgia durar esse tempo todo, tá ok? Vamos lá, tumores volumosos. Normalmente, como eu falei, a pelve é estreita, toda fechada por osso, Então um tumor que cresce muito na pelve, ele tem dificuldade de se expandir e da mesma forma ele é um tumor difícil de ressecar. Pensando anatomicamente, na parte da frente do reto a gente tem a vagina e o útero e posterior, na parte de trás do reto, a gente tem o osso sacro, que é o osso ali da coluna. Então para trás e para as laterais, o tumor não tem muito para onde crescer e infiltrar. Ele até pode infiltrar o osso, tudo mais, mas acaba que normalmente ele infiltra tecidos mais molinhos, como no caso a vagina e o útero. Então o tumor ele pode inclusive ter invadido as estruturas vizinhas ali, que no caso até faz sentido dentro da história da cantora Preta Gil, ela teve que retirar o útero também. Então o tumor ele poderia estar invadindo o útero, ter sido um tumor volumoso, e inclusive até a gente pode extrapolar, pode estar próximo de estruturas nobres como o ureter, os vasos da pelve ali, que são os vasos ilíacos, enfim. Ele podia estar grande, invadindo algumas estruturas ali, e o que tornou a cirurgia mais complexa e mais difícil de ser realizada, tá ok? Isso é um dos motivos, que pode ter feito a cirurgia durar 14 horas. Outro motivo, E torço para que não seja esse motivo. Existe uma condição, que é a condição onde o tumor está na sua fase mais avançada, que se chama carcinomatose peritoneal, que acontece basicamente o seguinte: a célula do tumor, ela se desprende, Claro que não é uma célula só, são várias células, e acaba caindo dentro da cavidade abdominal. Essa cavidade ela é revestida por uma membrana, que se chama peritônio, e o peritônio ele recobre todas as vísceras praticamente,
tá? E o peritônio, ele tem uma importância ali porque ele ajuda, né, na fixação dos órgãos, ele ajuda na questão do controle dos líquidos que banham a barriga por dentro, né? Ele tem uma questão de proteção também. Então, assim, ele é uma membrana supervascularizada, porque tem uma função imunológica, enfim, fisiológica muito importante. E quando uma célula tumoral se desprende do tumor e cai nessa membrana, ela acaba tendo como se nutrir e se implantar nessa membrana. Então a carcinomatose peritoneal, que é a fase mais avançada do tumor, é a disseminação de células tumorais por toda essa superfície, né, do peritônio. E o que isso implica, né? Quando você tem essa situação, você precisa fazer uma cirurgia, que é considerada uma das maiores cirurgias que a gente faz, que é a cirurgia de citorredução ou debulk, né? É um outro nome que a gente usa. Porque basicamente você precisa tirar todo o peritônio, né, onde você encontrar a lesão, e por vezes você ainda pode complementar esse tratamento com o que a gente chama de HIPEC, que é hipertermoquimioterapia intraperitoneal, que é basicamente, depois de você tirar toda essa membrana, claro, com o tumor primário e as outras estruturas que estiverem invadidas pelo tumor, você tem que fazer um banho de quimioterapia, né, na cavidade peritoneal. Aí vai depender do protocolo, qual droga vai ser usada. Tem protocolos de 30 minutos, 60 minutos, 1h30, enfim. Isso é uma coisa muito específica de cada tumor. Ele pode ser usado para tumor de ovário, tumor de estômago, tumores primários do próprio peritônio, tumor de cólon, enfim. Cada vez mais se ampliam as indicações, né, para esse tipo de tratamento. Então, sim, a citorredução com HIPEC, né, uma das possibilidades de tratamento, justificaria uma cirurgia aí de 14 horas de duração, e faz todo sentido a ressecção do útero associada, né, e também uma colostomia, porque uma cirurgia que dura esse tempo todo, né, é uma cirurgia que deixaria um risco aumentado da emenda do intestino abrir. Né? Então, eu particularmente, se tivesse que operar um paciente dentro dessas condições, não faria uma anastomose, né, uma emenda, eu faria uma colostomia, para poder o paciente sair bem da cirurgia e, num outro momento, a gente faz uma nova cirurgia para reconstruir o trânsito. Outra coisa que pode acontecer também, interessante, pacientes com aderências prévias. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia da história cirúrgica da cantora Preta Gil, se ela já fez cirurgia abdominal, quantas cirurgias ela fez, mas enfim, a cavidade peritoneal, depois de manipulada, ela pode gerar aderências, né? Que são como se fossem traves de fibrose que grudam, né, uma coisa na outra dentro da barriga. E por vezes, para você poder acessar a cavidade abdominal para chegar onde está o tumor, você precisa passar ali horas cortando aderências. Isso aí é verdade. Tá? Eu, particularmente, o meu recorde, né, de cirurgia cortando aderência foi 4 horas. Já passei 4 horas só soltando aderências. Então, a cirurgia começou depois de 4 horas que estava cortando aderências e, de fato, foi ressecado o tumor, bota aí mais 2, 3 horas. Enfim, é uma cirurgia que durou muito tempo. Eu não sei exatamente, né, qual era o inventário da cavidade abdominal da Preta Gil para poder saber se o caso era aderência ou não, mas a presença de aderências, com certeza, é um fator que aumenta o tempo cirúrgico. Outra possibilidade justamente como eu falei na parte inicial, é a disseminação por órgãos vizinhos, né? Se você parar para pensar, o reto está ali, tem osso na parte de trás, tem a vagina e o útero na parte da frente, tem os ureteres e os vasos, né, na parte lateral. Então, quando o tumor está invadindo estruturas nobres assim, as cirurgias elas têm que ter um pouco mais de parcimônia. Você não pode dissecar, né, de forma mais rápida ou menos descuidada, vamos botar assim, as estruturas. Então você tem que soltar o ureter da lesão, você tem que soltar os vasos sanguíneos da lesão. Por vezes os vasos estão invadidos, você precisa reconstruir esses vasos, né? Você precisa tirar um pedaço do vaso e fazer uma pontezinha religando os vasos para poder manter o fluxo daquela região. E é o que configura até, às vezes, a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Então você imagina, entra um cirurgião que opera câncer, vai lá, opera o intestino, depois ele sai e entra um cirurgião vascular para poder reconstruir o vaso que foi ressecado, ou até mesmo um cirurgião urológico, né, para poder reconstruir os ureteres, enfim. Então essa cirurgia pode ter acontecido de ter um tumor muito grande que estava invadindo várias estruturas e, por conta dessa demanda, né, de reconstruções que precisou ser feita na cirurgia, a cirurgia durou um pouco mais, tá? Então, assim, esses foram os motivos que eu pude elencar para vocês aqui por que uma cirurgia de cólon duraria 14 horas, né? E cursaria com a retirada do útero e uma colostomia, que a gente não sabe nem se vai ser em caráter definitivo ou temporário, tá ok? Esse foi mais um vídeo, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação, isso é muito importante para o YouTube entender a relevância do nosso vídeo e disseminar o conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado, te vejo no próximo.